E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Quanto custou todo o meu kit off-grid, meu sistema aqui off-grid? Antes de desmontar a oficina aqui, de desmontar todo o meu sistema, como vocês sabem, já estou agora na reta final, já botando as coisas no caminhão para ir para montar outra oficina em outra residência. Resolvi responder a pergunta de um dos amigos inscritos que disse: Tarcísio, tem como você dizer quanto você gastou para montar seu sistema off-grid aí em funcionamento? E aí, respondendo ao amigo, eu anotei tudo aqui que eu gastei e vou tentar passar. Lógico, alguns itens que foi comprado depois, alguns itens de enfeite, que não tem assim uma necessidade para que ele funcionasse. Esses itens eu deixei por fora, mas ele vai estar aqui, o sistema completinho, sem algumas coisas que foram adicionadas depois que são opcionais. Mas o sistema aí, no grosso, no 95% vai estar todo aqui descrito para os amigos saber o real, aí o valor que a gente gastou. Não foi de uma vez, foi comprado muitas coisas aos poucos, muitas coisas parceladas, por isso que eu gosto muito aí do AliExpress. E vou explicando aí tudo como foi comprado aí e os valores para vocês saber esse kit todinho. Já vamos direto. Talvez coloque aqui a vinhetinha agora e já vem com a lista de preço. Veja aí a vinhetinha. Pronto, voltando agora, vamos direto aí para a lista do preço. Vou quantificar aqui todo o material e no finalzinho vou tentar botar uma colagem aí do vídeo resenha que eu fiz aqui mostrando como foi as filmagens, onde é que o celular ficava pendurado. Legal para vocês verem no final aqui, antes da gente desmontar e sair daqui de vez, que esse lugar tem história. Então, vamos lá. Vou começar pelas baterias. Comecei aí meu sistema, de verdade, aí funcional bom mesmo. Pouquinho, mas já deu muito para minha utilidade. Porque vou explicar para vocês o porquê eu resolvi iniciar o sistema desse jeito. Agora vai ser ampliado, depois mais baterias, mais tudo, como vocês vão ver no novo laboratório. Mas inicialmente esse sisteminha foi dessa forma. Duas baterias de 150 Ah estacionárias. Foi aí, comprei essas duas na época, vou dizer o preço da época, não de hoje. Paguei R$ 980 em cada uma, porque eu não tinha o casco. Se você tiver a caixa aí de uma bateria usada dela, tem um desconto bom, né? Acho que diminuiu R$ 250 se eu tivesse os cascos dela, ou quando eu for trocar vai ter um desconto, as antigas na nova, mas eu não tinha. Então eu gastei R$ 1.960 nessas baterias estacionárias, sistema de 24 volts, as duas em série, 24 volts, 150 Ah. Nas placas, esse foi aí o meu maior investimento, e também tudo foi aos poucos. Como a bateria adquiri uma, depois adquiri a outra. As placas foram assim, comecei comprando placas pequenas de 150, 160 watts, que eram aí os melhores preços, tudo. Depois eu tenho um vídeo no canal aí mostrando qual a vantagem já de começar com as placas maiores e qual os casos que a gente deve começar com as placas menores. Mas eu fui adquirindo as primeiras placas de 150, 160 e acumulei 6 placas de 150 watts, 150, 160. Em média, porque eu comprei algumas em um site, algumas em outro, algumas em outro. Então não ficou preço igual, mas a média ficou em média R$ 450 cada placa dessa. E depois eu comprei mais 3 placas maiores de 335 watts, tecnologia Half Cell, e as 150, como vocês sabem, são Full Cell. Depois eu falo mais aí no canal sobre isso, já expliquei, já teve aula no canal, mas depois eu vou fazer mais umas aulinhas aí sobre o assunto. E com as placas que totalizam praticamente 2.000 watts por hora de produção em placas, nós gastamos R$ 5.027. Foi aí meu maior investimento na energia solar, foram nas placas solares, que eu considero aí o melhor investimento, porque se você cuidar direitinho, 25 anos no mínimo produzindo aí. E outra, depois de 25 anos ela não para de vez não, ela vai diminuindo um pouco a eficiência aí. Você ainda pode contar com mais de 80% depois desse tempo, sendo bem cuidadas aí e tomando os cuidados necessários que a gente sempre traz aí, ensina no canal. Ou seja, foi esse valor aí. Outra excelente compra que eu fiz, que é uma das dicas que eu trago aqui no canal, foi um inversor potente aí, reliável. Já comecei aí, quando eu escolhi um inversor potente, tirando o primeiro pequenininho, depois esse potente. Por isso que o pequenininho não vai entrar, porque
ficou pouco tempo e depois entrou o reliablezão aí. Esse eu comprei da forma melhor que tem, que é estoque no Brasil. São os links que eu deixo aí na descrição do vídeo, porque muita gente importou direto da China, quando estava na China, e às vezes você vê lá, China, envio da China, aí ele está R$ 1.800, por exemplo. Porém, se for taxado como ele é bem pesadão, aí ele vai pegar aí um imposto de importação, talvez até 60%, mas dependendo do estado, algum ICMS ou outro, e ele dá uma elevada nesse preço. E termina ficando mais caro do que você comprando em estoque no Brasil. Quando eu comprei estoque no Brasil, foi R$ 2.300. Dividi em 12 vezes no cartão, você divide no AliExpress em até 6 vezes sem juros. Em 12 vezes o juro é tão pequenininho que no final, entre 6 sem juros e 12 sem juros, aumentava 15 e 20 reais do valor total da compra. Então meti 12 vezes sem juros no cartão. Estoque no Brasil, recebi em 5 dias, porque eles despacharam de um depósito, acho que no Rio Grande do Sul, e chegou aqui rapidinho, muito rápido. E não tem taxação, não tem nada, porque já está no Brasil. Eles não vão taxar o que está despachado na cidade do Brasil para o Brasil. Por isso que eu prefiro os investidores de estoque no Brasil, os grandes principalmente. Os pequenos, comprei os pequenininhos para o canal, aqueles outros, jeans e tal, não sei o que. Passou tudo sem taxação, porque pequeno, leve, menos de 2 kg. Esse não, pesadão, robusto, é a certeza da taxação. Então, estoque no Brasil você não paga taxa nenhuma, termina saindo bem mais barato do que você comprar um pouco lá na China mais barato, e quando juntar os impostos, taxa, imposto de importação, ICMS, etc e tal, dependendo do estado, fica mais caro do que comprando estoque no Brasil. E, sem contar, a rapidez. Super rápido, a gente recebeu em 5 dias. Estava aqui com a maioria dos amigos comprando o link que a gente coloca aí na descrição do vídeo e recebe rápido. Eu paguei isso R$ 2.376 nesse investidor reliável. E usando corretamente, rapaz, você não vai ter. É difícil, lógico, qualquer eletrônico pode ter um problema ou outro. Mas se usar dentro da margem correta, tudo montado, dimensionado certinho, dificilmente você vai ter um problema com essa linha. Controladores de carga. Eu comprei 2. Quem acompanhou os vídeos do canal viu que tinha 2 Repever 3 daqui, com 2 MT50. Por 2 de 40 amperes, controlador de carga MPPT, Repever 3, muito bom, excelente, porque dá para funcionar sem o MT50, dá, mas você não tem acesso a todas as configurações. Então aqui você faz tudo, até automação. Você consegue configurar no melhor desempenho todas as configurações, e principalmente para trabalhar com LivePO4. Aí é que você precisa dele, viu? Então, na época eu comprei 2 controladores desses, cada um saiu a R$ 717, e mais 2 MT50, cada um a R$ 158 cada. Aí, como eu estava trabalhando no sistema de 24 volts, eu comprei um equalizador de bateria. Vou botar o atual, que é o melhor aqui, esse bichão, esse é o Tech. Sempre está aí nos meus vídeos, descrição do vídeo. Não erro mais. No começo eu comprei um analógicozinho, fraquinho, rapidinho, ficou dando uns bugs. Depois a gente fez uma autópsia dele, viu que é muito ineficiente. E esse aqui realmente é super eficiente. Então, nesse controlador aqui, nesse equalizador de baterias, é o Tech Digital, paguei na época R$ 170 nesse equalizador de baterias. Estou falando o preço que eu paguei à época. E muito bom, excelente. Equalizador digital, movimentação de carga aí até 10 amperes, resolve o problema e equaliza direitinho mesmo. Disjuntor DC entre o banco de baterias e inversor. Isso aqui é de 125 amperes. Pelos cálculos, poderia usar um pouquinho maior para chegar no pico. Dá tranquilo, vocês vão ver o dimensionamento aí que tem os vídeos no canal. Nesse caso aqui, para o meu uso, 125 amperes, suficiente para proteger aí o inversor e o banco de baterias. Esse disjuntor DC das baterias foi, na época, R$ 62. Comprei, precisei usar 3 disjuntores AC comum, aí foi no mercado normal, R$ 30 cada. Disjuntor, eu escolhi o bipolar, gastei R$ 90. Disjuntor DC para descidas de placa, comprei aí entre 25 e 32 amperes, gastei 2 disjuntores, R$ 62 também. Os DPS, usei 2 DPS DC, tensão corrente contínua DC, gastei R$ 70 em cada um, R$ 140.
A maioria dessas coisas eu comprei no AliExpress, 90%. Só a bateria, placa solar que eu comprei aqui no Brasil, mas o resto, e os cabos e um disjuntor AC. O resto, AliExpress, 12, 6 sem juros, 12 com juros quase merreca, de 10, 15 conto em cima de compra grande. E recebi tudo, nunca teve problema com nada. E a única venda que não chegou, o dinheiro foi estornado, voltou o meu cartão, o vendedor não tinha mais, o AliExpress devolve, nos dá essa garantia tranquilamente. Comprei alguns watímetros AC para monitorar aí a potência, a corrente, a tensão de saída do inversor para o sistema. E comprei watímetro DC de corrente contínua para monitorar a tensão e potência das placas solares. É muito bom esse que agora no novo sistema eu vou voltar a montar tudo completinho. Vai ter os 2 bancos, LiFePO4, chumbo ácido, todos os watímetros, e o banco vai ser aos pouquinhos. Vocês vão acompanhar toda a montagem, vou fazendo uns vídeos em curto ou um vídeo completo, mostrando aí toda a montagem do zero aí para vocês. E esse watímetro DC, que também está na tudo que eu estou falando aqui, só é você clicar ali embaixo do vídeo, tem mais. Aí vai ter a listinha completa. O que não tiver, você me pergunta, a gente coloca lá. Ah, e tem o grupo aí do Telegram. Vou deixar aí, tem um comentário fixado aí, onde você faz os comentários, tá lá, comentário fixado. Grupo de desconto do Telegram. Esse é bom, porque você clicou no grupo do Telegram, você já vê tudo que foi postado anteriormente. Todos os descontos, todos os links, todos os cupons promocionais. Nos WhatsApp era da sua entrada para frente. Ainda está em pleno funcionamento esse grupo. Mas o do Telegram, você entrou, você vai ver tudo que já foi postado anteriormente. As novidades, atualizações, desconto e tudo mais. E o canal do Telegram também está aí, o linkzinho. Bom, o relé digital, muito importante. Esse relé aqui é muita coisa. Você pode usar no quadro de proteção da sua casa, no QDC. Você pode usar na saída do inversor. Você usa em vários circuitos aí para proteger seus aparelhos. É muito bom. E nesse relé digital eu paguei R$103. Escolhi esse primeiro aqui, foi o de 80 amperes. Ele faz comutação até 80 amperes, suficiente aí. 80 amperes em AC, saída aí de 110, 220 volts, é muita potência. A gente nem utiliza a quantidade de corrente aí possível com esse relé digital. Deixa eu olhar aqui mais. Também teve uns voltímetrozinhos para as baterias, que a gente gastou aí R$80 de voltímetros para baterias. Teve alguns conectores YMC4 para a gente fazer a associação das placas nas strings. Comprei 2 conectores YMC4, gastei R$63. E os cabos. Os cabos, por incrível que pareça, você vai gastar um dinheiro. Se você tiver os cabos aí em casa, você vai economizar bastante. Ou tiver lojas aí confiáveis, com um preço bom, vale a pena. Porque cabo, principalmente esses grossos aqui, você tem que tentar montar seu sistema. É a dica que eu dou. Preste atenção nessa dica. Eu gastei R$850 em cabos, dos finos aos grossos. E a dica que eu dou é, vai fazer uma montagem, tente organizar agora seu inversor não muito longe do banco de baterias, porque esses cabos grossos são os mais caros. Então, se você vai gastar 1,5 m do inversor até o banco de baterias, se você puder posicionar o inversor mais baixo um pouquinho, para usar 70 centímetros, meio metro, aí quem vai dizer é o seu sistema, lógico. Você puder gastar e quiser, não, quero meu inversor lá em cima para todo mundo ver, para dar aula, para tudo, não tem o que fazer. Mas se você puder botar, até por questão de eficiência, ele mais baixo, mais próximo ao banco de baterias, ou elevar o banco, para gastar menos cabo e diminuir aí a perda de corrente, que a perda de corrente em corrente contínua é bem maior do que em corrente alternada, então faça isso, você vai economizar, porque esses cabinhos são caros. Você ganha na economia de cabo e na eficiência aí, evitando perdas aí, fuga de corrente com esses cabos. Então, reduz aí o espaço, compacte seu sistema para poder gastar menos com cabo. E com esses cabos aí, em torno de R$850. Aí vão ter outras perfumarias, outras coisas que não foram opcionais, mas o grosso está tudo aqui, com algumas mudanças. Esse aqui foi opcional, foi depois para melhorar a eficiência. Não vou botar o banco e algumas coisinhas que a gente adicionou aqui para mostrar a vocês no canal, mas foi em média, ao longo aí de um tempo, comprando parcelado tudo,
no sacrifício, na luta, terminava um, comprava outro, parcelando um, juntando parcela de outro, a gente gastou R$13.000 no sistema off-grid aqui da gente. Aí você diz, Tarcísio, vale a pena? Vale. Além da economia mensal, porque aí é um pulo do gato. Tem gente que quer a casa 100% no off-grid e autonomia para ficar em inúmeras horas. Quanto mais autonomia você quiser entrar aí 24 horas, você vai gastar mais. Mais autonomia, você gasta mais com bateria. No nosso caso aqui, a gente fez uma opção diferente. A gente fez uma opção por não gastar tanto em um banco de baterias, apesar que eu vou aumentar um pouco agora. A gente fez uma opção, na época principalmente por questão financeira, de não gastar tanto com o banco de baterias para a gente ter uma maior economia ao dia. Porque durante o dia, a gente, máquina de lavar, fogão, economizando o gás, usando fogão de indução. Se você cozinhar o feijão, a carne, as coisas que demoram no fogo para cozinhar, você botar aí no fogão de indução, você já vai economizar gás. Ou seja, um botijão aí por mês que você economiza. Menos 100 conta aí, 80, 90, dependendo da região. Todo mês a menos um bujão, se você usar só do dia para alimentar seu sistema off-grid. E aí é o pulo do gato. Você vai ter bastante potência durante o dia, porque você vai estar usando bastante, você vai poder ligar, dependendo da quantidade de placas que você tiver, ligar um ar-condicionado a splitter, usar o fogão de indução, bater a roupa, ao invés de ficar guardando a roupa para bater uma vez na semana, você bota todo dia. O sol não está todo dia? Enquanto tiver sol, bota a roupa para lavar. É só da minha máquina. É o sol está mandando, de graça ali, de graça entre aspas, né? O sol manda livre, mas a gente precisa gastar um pouquinho para transformar essa energia aí, para utilizar. Mas está mandando, então vamos aproveitar. Não adianta você ter energia solar, não ligar a máquina uma vez por semana. O que é isso? Liga todo dia, bota para lavar todo dia, bota no motorzão para funcionar. E assim é a opção da gente. Uso intenso durante o dia, aproveitando a potência máxima, vai direto, uma parte dessa produção vai direto para o consumo da casa. E a autonomia a gente usa pouco. Como o banco é pequeno, um banco de 24 volts 150 amperes, a entardecer eu não deixo nem baixar muito. 12.4 volts já transfiro. Por quê? Poderia ir mais, até 12, até 11 pode, ia ter um pouquinho de autonomia, mas não ia compensar. Eu vou desgastar mais minhas baterias para uma coisa que não vai me render muito. Ficar com uma TV, uma lâmpada, alguma coisa. Eu prefiro deixar ela quase 80, 90% carregada à noite, porque faltou energia, meu banquinho está completamente carregado. Aí sim, aí se ficar 6, 7, 8 horas eu vou dar uma descarga profunda nela, porque eu não faço isso todo dia. Aí eu posso dar uma descarga bem profunda nela, até os 12. Se ficar aí 8, 9, 10 horas sem energia, vou ficar aí com as lâmpadas ligadas, com a geladeirazinha funcionando, não vou fazer estrago, mas não vou ficar sem energia, como já ocorreu inúmeras vezes. Não tem a sensação melhor de quando falta energia. A rua toda apagada, minhas lâmpadas tudo ligadas, minha geladeira gerando, o roteador funcionando, ligando uma TVzinha LCD, ali o consumo 200 e poucos watts por hora, e a gente poder utilizar e todo mundo, gente, só ali tem energia, é bom demais. Essa sensação só quem tem off-grid para poder saber. E agora, você está em um lugar que não tem concessionária, aí sim, você já tem que pensar em investir mais pesado no banco de baterias, porque você vai precisar. Você vai precisar usar praticamente toda noite até chegar no outro dia para carregar de novo. Então um banquinho pequeno não vai lhe dar autonomia. Vai lhe dar um pouquinho, algumas horas, depois vai descarregar. Então para esses casos aí sim tem que investir bem mais pesado num banco de baterias robusto para ter uma autonomia. Mas da forma que a gente se propôs a fazer um uso intenso durante o dia, então para a gente está tranquilo. Apesar que agora vamos aumentar um pouquinho, fazer aí a comutação dos nossos bancos de bateria chumbo ácido, que eu vou usar até elas se esgotarem, com as novas baterias Life PO4, que a gente vai trazer no sistema, e vai dar tudo certo. Tá aí para vocês quanto custou esse kit originário. E nesses capacitores, esse mega capacitor vale a pena? Você acrescentou depois, vale muito. Isso aqui você consegue melhorar a saúde das suas baterias, porque todos os picos que puxa, já demonstrei aqui no canal, primeiro ele vai aqui, na descarga rápida, ultra rápido. Os capacitores, os mega capacitores, ultra capacitores, eles fornecem corrente aqui instantânea. Primeiro eles, depois vai recorrer ao banco, à produção, e depois ele vai carregando mais lentamente.
E ele é feito para isso, tanto é que nos carros elétricos que tem os bancos de capacitores. A Life PO4 utiliza sim com mega ultra capacitores. Vou trazer para vocês depois na montagem como é que a gente vai montar com o nosso banco Life PO4 os ultra capacitores. Se eu for acrescentar aí, em média um pack desse é 70, 80 reais, foram 2 packs, tem um frete também, botei mais uns 250 reais do packzão de 24 volts ligado aqui. E duração de capacitor nem se fala, dura muito tempo, usando tudo corretamente, com as dicas do canal, seu sistema só tem a durar. Agora se for fazer coisas pesadas, experiência doida, que de vez em quando a gente também faz aqui para mostrar como é que o negócio aperta, aí o bicho pode abrir o bico. Mas por enquanto é isso, pessoal. Fazendo aí talvez o último vídeo aqui da oficina, por isso que eu vou deixar uma resenha aqui, como foi a montagem aqui, super profissional, despedindo aí desse estúdio para começar no outro. O outro talvez a gente comece com pouquinha coisa, porque vou montar aos pouquinhos, ainda tem muita coisa no chão. Vou tentar deixar para vocês a resenha, mais ou menos aqui como tá e como era, e o salve. Vou deixar aí, agora você segue com o salve dos cabos bons que pediram o salve aí. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do salve da galera. Visita a galeria de videoaulas. Gostando, assistindo aí, ó, galeria de videoaulas. Taca o like. Taca o like, taca o like. Você ajuda o canal para que a gente possa continuar trazendo aulas gratuitas. O objetivo do canal nunca foi vender cursinho, ao pessoal ganhar dinheiro. Queria muito ter tempo. Eu estou até em dívida com vocês nos comentários. Não estou tendo tempo de responder todos os comentários. Um ou outro até de alguns amigos meus está pendente. A promessa é o seguinte, vou responder todos. Assim que eu me mudar, terminar de botar as panelas no lugar, ajeitar o quarto do menino, sentar e respirar, vou passar uns dias na frente do computador. Vou lá atrás responder todos os comentários dos amigos, vou buscando. Vai ser muito, porque tem um monte acumulado, acho mais já chegando perto de 1000. Mas vou, uma hora eu zero, uma hora eu vou respondendo aos poucos. Tenha mais um pouquinho de paciência, que a vida não é brincadeira não. Mas vamos lá, vou deixar aqui uns videozinhos no final. O vídeo foi, eu acho que ele tá longo aí, mas faz parte. Quem gosta do canal assiste, quem não quer já sai antes, acelera, faz parte, é a democracia. Chegou ligeiro. Vamos ver quem foi aqui, os cabos bons que garantiram o seu salve. Meu Deus, não é possível. Cadê o cor do salve do povo? Deixa eu pegar outra folha, que eu escrevi o salve na outra folha, peraí. Achei, olha aqui a outra folha com o povo do salve. Trouxe a folha dos preços do negócio, esqueci da folha do povo do salve, dos amigos inscritos no canal. Vamos lá? Grande salve aí a nosso amigo Jorge Gilberto, Nova Iguaçu, lá do Rio de Janeiro. Cadê a placa do sorteio de membro? Já levei para outra oficina o quadrinho das aulas. Já levei, acho que vou ter que comprar um quadro maior para fazer os desenhos, esqueminha para vocês com as aulas lá e vem aí. Nosso amigo Sérgio, lá de Ariquemes, Rondônia, membro do canal, grande abraço amigo, valeu pela força. Nosso amigo Franco Inter, membro do canal, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul, grande abraço. Nosso amigo Mateus Baiamonte, lá do Reino Unido, nossos amigos aí, canal da Ju, Joel Queiroz, lá de Birarema, São Paulo, grande abraço aos amigos. Nosso amigo Sérgio Ferreira, olha ele, o homem lá de São Gonçalo, lá em Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro, grande abraço ao amigo. E nosso amigo, cadê o nome do homem? Mário Minhajá, de Tarcísio, um abraço lá de Sana, Macaé, no Rio de Janeiro, grande abraço a todos os amigos. E veja aí se eu conseguir colar aqui no finalzinho do vídeo a resenha do estúdio profissional aí de filmagem. E depois clica aí no videozinho que a gente deixa aqui no final. Começando aí, pessoal, a desmontar nosso laboratório, nossa mega estrutura de gravação. Pense na mega estrutura aqui, onde eu faço os vídeos aí para os amigos. Nosso reliable velho de guerra. Nosso reliable. Em breve, videozinho aí no novo estúdio do canal. Despedindo aí da mega estrutura. Já desmontei uma grande parte. Continuar desmontando aqui o resto.